A paz do Senhor, meus irmãos. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, podendo ser um canal de bênção na vida dos irmãos, através da IBD, e também agradecer pelo carinho e a atenção que tem e tiveram comigo, né? Que Deus abençoe. Bom, hoje nós entraremos na última lição do primeiro trimestre do ano, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. O nosso textual está em Efésios 4,13 e diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O texto áureo é o nosso texto-chave, o nosso texto de ouro, né? O texto principal. E a verdade prática é aquela verdade que deve ser praticada. Diz assim nossa verdade prática: a salvação em Cristo Jesus leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. E é muito importante que os irmãos façam essa leitura. Ela conta a história de Nicodemos, um dos mestres dos judeus, do encontro que ele teve com Jesus à noite, né? E a partir daí acontece um discurso muito importante. Eles tratam de uma doutrina que é fundamental e que faz toda a diferença em nossas vidas em relação ao reino de Deus, que é a doutrina do novo nascimento, a regeneração. Cristo diz bem assim para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E como isso é possível, como isso acontece, Nicodemos também não sabia, irmãos. E é sobre isso que nós iremos falar hoje de uma forma bem rápida, clara e objetiva. Esteja atento, né? Essa lição ela está dividida em 3 tópicos com seus subtópicos. O primeiro fala da regeneração, do nascimento do novo homem. O segundo fala da justificação do novo homem. E o terceiro tópico trata da santificação desse novo homem. A regeneração, a justificação e a santificação são processos, irmãos, que acontecem na vida do ser humano e fazem parte da doutrina da salvação. E é necessário que isso aconteça para que o homem venha, para que o novo homem então venha a surgir. Isso é um processo que acontece de dentro para fora. Bom, tópico 1. O nascimento do novo homem. Primeiro ponto desse tópico diz assim: nascido não do sangue nem da carne. Irmãos, o que o texto está querendo dizer com isto? Nascido não do sangue e nem da carne. Eu entendo que o texto está querendo dizer que o sangue e a carne, ele se refere ao nosso mundo exterior, físico. E Cristo quer nos ensinar que é preciso que aconteça uma mudança, uma regeneração no nosso mundo interior, para que daí então haja uma mudança no nosso exterior, entendem? Ou seja, a mudança precisa acontecer de dentro para fora e não o contrário. Mas vem cá, pode então haver uma mudança positiva em meu estilo de vida, sem que eu tenha nascido de novo, sem que haja uma mudança no meu interior? Pode sim. Você pode parar de fumar, pode parar de beber, pode parar de roubar, de prostituir, de mentir. Só que isso não te dá o direito para que você faça parte do reino de Deus. Essa é a ideia. E muito menos você terá direito à salvação. No versículo 5 da conversa entre Cristo e Nicodemos, ele fala bem assim, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. E o que Cristo então quer nos dizer com isso? Que nós precisamos, irmãos, ser impactados no nosso espírito, no nosso interior, para que o nosso exterior, ou seja, a nossa mente, a nossa visão, os nossos comportamentos, né, eles venham a ser mudados e que tudo que passarmos então a fazer venha glorificar a Deus. Entende? Então é isso que o texto está querendo dizer com não nascido da carne e nem nascido do sangue. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 fala sobre nascidos de Deus. Irmão, João 1, 12 e 13 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Por crer em seu nome. Não é isso que fala? Isso nos mostra que o homem por si só, irmãos, ele é incapaz
de se conectar com Deus, de se relacionar com Deus, sem passar pelo novo nascimento. Não tem como. Esse nascimento, e ele acontece de forma assim, sobrenatural, é instantâneo. Acontece quando eu creio em Jesus e aceito então o seu sacrifício na cruz, entendendo que ele morreu em meu lugar. E isso acontece pela fé. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e entendemos o sacrifício dele na cruz, nesse momento acontecem coisas tremendas no mundo espiritual que vão impactar o nosso mundo natural. Como por exemplo, eu saio da condição de criatura e me torno filho de Deus. Os meus pecados, eles são perdoados, minha dívida é rasgada. Antes eu era um perdido, agora eu sou um salvo. Pensa, eu era um injusto e agora eu sou tido como justo diante de Deus. E tudo isso, irmãos, ele acontece instantaneamente quando aceitamos a Jesus. Quando eu aceito ao Senhor, ele muda, né? Ele muda o meu status diante de Deus. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, na parte B, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu me torno uma nova criatura diante do Senhor. E o que tem que ficar bem claro, irmão, só Deus, só Jesus, só o sangue de Cristo tem o poder de nos tornar uma nova criatura. Amém? Bom, o ponto 3, ele fala sobre nascido da água. Aqui, irmãos, o autor da revista, ele frisa, ou ele chama atenção para o batismo nas águas, né? O que eu quero deixar bem claro é que o batismo nas águas, ele não salva. Então, quer dizer que nós não precisamos nos batizar? Bom, não é bem isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que ele não tem o poder, a capacidade de nos ligar, de nos conectar a Deus. É diferente, né? Por exemplo, você ir na igreja te dá o direito de ser salvo? Não. Você orar de joelhos faz com que a sua oração seja ouvida por Deus? Não. Então, para que serve então o batismo? O batismo, irmãos, ele é uma declaração pública, um ato exterior de que você agora está conectado a Deus. É para que para que o mundo saiba que agora você é uma nova criatura, que já não vive mais você, mas Cristo agora vive em você. Portanto, então, o batismo é uma confissão. Mateus 10:32 diz que, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Então, o batismo é isso, é uma confissão pública, né? Também é uma das ordenanças, né, que ele deixou para a igreja, né? Batismo e ceia, então, são ordenanças que Cristo deixou, além de simbolizar a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daqueles que o recebem como seu Salvador. Bom, nascidos do Espírito Santo, ponto 4, nascidos do Espírito Santo. Irmãos, no versículo 6, Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está aqui fazendo uma afirmação. Por quê? Porque não existe outro meio de você sair dessa inércia espiritual se você não nascer de novo. É impossível você se relacionar com Deus se não for através do sangue de Jesus e do poder sobrenatural do Espírito Santo. E como então isso pode acontecer? Bom, primeiro, irmãos, é de graça, por meio da fé. Segundo, a fé, essa fé, ela vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E terceiro, a palavra. Essa palavra, ela através do poder regenerador do Espírito Santo, ela nos convence que somos pecadores e precisamos da graça e misericórdia de Deus. A partir daí, então, irmãos, acontece um genuíno arrependimento, dando então início a esse novo nascimento. Amém? E agora você, então, é aceito como cidadão dos céus. Não é tremendo? Vale até um glória, não vale? Pois é. Então é isso que acontece, irmãos. A regeneração, ela acontece através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo no interior do homem, produzindo então nele vida espiritual. Amém? Agora nós vamos falar da regeneração, ou melhor, tópico 2, nós vamos falar da justificação do novo homem. Amém? Esse tópico está dividido em 3 subtópicos, que tem como título a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o novo homem
é justo. Ponto 1. A inutilidade da justiça humana. Ou seja, a nossa justiça diante de Deus, ela é inútil. E eu quero, irmão, chamar a sua atenção aqui para o seguinte ponto. Nunca tente se justificar diante de Deus, mostrando suas boas obras. Por quê? Porque em Isaías 64, versículo 6, diz que nossas obras de justiça, elas são comparadas a trapos de imundícia. Não existe meios humanos pelo qual pudéssemos nos relacionar com Ele. Só o sangue de Jesus tem essa capacidade. Por isso, irmão, esteja sempre apresentando Jesus como razão da sua fé. Amém? Ponto 2. Ponto 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Bom, vamos tentar entender o que é essa doutrina e como acontece esse processo no homem. Justificar, irmãos, esse termo no Novo Testamento, ele significa inocentar, declarar, tratar como justo. E a justificação é um ato jurídico da parte de Deus em relação a nós, seres humanos, aonde Ele declara o pecador injusto em um homem santo e justo, simples assim, né? Porque Ele pode. Mas isso acontece devido à interferência do seu Filho Jesus ao nosso favor. É o chamado favor imerecido. E o favor de Deus, irmãos, e esse favor de Deus mediante a sua fé em Cristo Jesus, que faz com que ocorra uma mudança no seu status, digamos assim, né? Uma mudança, Deus transforma esse homem injusto, agora em um homem justo. Agora, quando Ele olha para você, Ele já não vê mais os seus pecados, Ele já não vê mais os seus pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus, que nos lava de todo o pecado. Amém? Isaías 1, 18, 19 diz que se os teus pecados forem vermelhos como a escarlata, se tornarão como a branca neve, e ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Então, irmãos, não importa o que você fez, o sangue de Jesus, ele pode te purificar de todo pecado. Amém? Bom, no ponto 1, nós vimos que a nossa justiça, irmãos, ela é inútil, né? Ela é considerada como trapos de imundícia. No ponto 2, nós vimos que Deus, Ele nos justificou através de Cristo. E agora, no ponto 3, o autor diz que o novo homem é justo. Certo? E como isso funciona, irmão? Se em Romanos está escrito, Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer sobre a terra. Né? Então, como isso funciona? O que ele quer dizer? Eu entendo que ele quer dizer aqui que esse novo homem é justo diante de Deus e não diante dos homens. No momento da sua conversão, o pecador então ele passa a ser visto por Deus de uma outra forma, com outros olhos. Deus passa a nos olhar de outro ângulo, né? Deus agora passa a te olhar com os olhos de Cristo. E isso faz toda a diferença. Haja visto o que houve lá com o ladrão da cruz. Ele creu em Jesus e logo foi aceito por Deus no paraíso. Amém? Bom, irmãos, no tópico 3, ele fala sobre a santificação do homem, certo? Ele fala sobre a santificação do homem. Olha só, nós vimos sobre a regeneração, a justificação e agora iremos ver sobre a santificação. E veja que interessante, na regeneração eu não precisei fazer nada, Deus simplesmente fez por mim, ok? Na justificação eu também não faço nada, Deus simplesmente vem e me declara justo. Mas na santificação existem 2 pontos. Deus me declarou santo, mas com um propósito progressivo, ou seja, Ele iniciou o processo de santificação em mim, me dando todas as condições morais e espirituais para que eu agora possa me tornar uma pessoa mais santa, mais pura, no corpo, na alma e no espírito. Não é verdade? A regeneração e a justificação, irmãos, elas acontecem de forma instantânea, mas a santificação não, ela é um processo. 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, irmãos, a nossa transformação, né, ela é feita de glória em glória, de santidade em santidade. Sou transformado de santidade em santidade.
Hoje eu mentia, paro de mentir. Amanhã eu paro de me prostituir. Depois da manhã eu paro de roubar. É de glória em glória, até nós chegarmos à condição, à estatura de varão perfeito. Então, ou seja, é um processo que Deus se inicia quando eu levanto a minha mão e aceito a Jesus. E o Senhor me separa, né? E a partir daí começa um processo de santidade. Amém? Ponto 1. A santificação como posicionamento. A palavra santo, irmão, significa nada mais, nada menos que separado. Isso não quer dizer que você agora é um anjinho ou que você agora é perfeito, não. Quer dizer que Deus te separou para um propósito. Veja o que está dizendo em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Olha o propósito agora. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, meu irmão, Deus te separou porque Ele tem um propósito. E esse propósito é esse: tornar de você um ganhador de almas. Amém? Ponto 2. A santificação como um processo. O que acontece, irmãos? Deus me santificou e me posicionou, certo? Agora eu preciso fazer aqui a minha parte, não é assim? E esse processo, irmãos, ele deve acontecer de forma progressiva, de forma gradativa. Olha o que está escrito em Hebreus 12,14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Buscai, ou seja, é você que tem que buscar, é você que tem que fazer. Buscar o quê? A santificação, né? Então esse processo agora sim, Deus já fez a parte dele, Ele te separou e agora você vai fazer a sua parte. É um trabalho, é uma parceria, é um trabalho em equipe e Ele vai te fornecer todas as condições morais e espirituais para que você possa concluir, né, esse processo. Amém? A visão, irmãos, que eu tinha do mundo antes de conhecer Cristo, antes de ser separado, era uma. Agora essa visão começa a mudar. Os meus pensamentos, os meus comportamentos em relação à vida, em relação aos outros, em relação à família, né, eles vão mudando. E como isso acontece? Existe uma ferramenta capaz de realizar esse processo em nossas vidas. E o nome dessa ferramenta é a Palavra de Deus. Só ela tem esse poder de transformação. O salmista dizia bem assim: bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 119,9 diz bem assim, como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta já vem em seguida: observando conforme a tua palavra, Senhor. E Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e vós já estáis limpo pela palavra. Amém? Irmãos, uma das formas de Deus se revelar a nós é através de sua palavra. E quando isso acontece, nós passamos a olhar não só para o mundo em nossa volta, mas também para o mundo vindouro, através dos olhos de Cristo. Isso é tremendo, irmãos. E isso faz que a cada dia nós nos tornemos mais parecidos ainda com Ele, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, vamos para o ponto 3, finalizando aqui a nossa lição de hoje. Ponto 3 diz o seguinte: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Sabiam, irmãos, que Deus ele tem vontade? Olha 1 Tessalonicenses 4,3, diz bem assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é uma das vontades, irmãos, de Deus para nós, que a gente se santifique e se torne mais parecido com Cristo. Essa é a vontade que Deus tem para nós, né? Não esquecendo que é impossível a santificação sem a obediência à palavra. Uma coisa, ela está totalmente ligada à outra, certo? Que nós possamos então, né, ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso esforço, irmãos, não é em vão no Senhor. Amém, irmãos? É que Deus esteja assim fortalecendo a nossa fé, renovando as nossas forças
e iluminando o nosso caminho. Então fica assim, irmãos, muito obrigado, né? Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque é uma forma de você estar nos ajudando, né? E é uma forma de evangelizar também, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e isso ajuda o YouTube a propagar o nosso conteúdo. Então fica assim, um grande abraço, né? E tamo junto.